Paz do Senhor, queridos. Vamos abrir nossas Bíblias, vamos repetir o texto lido pelo diretor. 1 João, no capítulo 5, versículo 18, 19 e o versículo 20. 1 João, capítulo 5, versículo 18, 19 e 20. Em nome de Jesus, diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, o maligno não o atinge. O crente não vive na prática do pecado. A palavra de Deus vai nos ensinar, querido. Eu vi o diretor aqui falando uma coisa e me chamou a atenção, de convicção, né? E a palavra de Deus, nesse texto, ela traz muito isso para nós, essa questão de convicção, a certeza disso aqui. O versículo 19 diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Outra questão aqui, somos de Deus. Temos essa convicção também. O versículo 20 vai dizer assim: sabemos também que o Filho de Deus, Ele veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus nos dá esse entendimento também, queridos. Outra convicção muito forte aqui, que nós cantamos aqui, né? No cântico do Metanoia, quando diz que hoje nós podemos dizer com toda certeza: somos filhos do Deus Altíssimo. Amém, querido? Feche teus olhos. Senhor, meu Deus, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, que o Senhor dê essa rica oportunidade de estarmos nesse juntamento. E queremos, Senhor, comentar um pouco da Tua palavra, na certeza que o Espírito Santo trabalha em nossas vidas, ó Pai, e dá-nos, ó Deus, verdadeiro entendimento, Senhor, daquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Fique comigo, com a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Queridos, eu quero primeiro agradecer a Deus e a vocês. Na semana passada, o pastor Lima comentou aqui sobre a viagem de meu filho Felipe, que vai estar fazendo ali para o Líbano. Essa viagem vai acontecer nessa madrugada, entre hoje e amanhã. Então, 2 horas da manhã, eu vou estar levando ele ali no aeroporto, e ele vai estar indo direto para Beirute, e ali realizando essa missão. Uma missão que eles estão indo como profissionais da saúde, são 15 pessoas. No meio dessas 15 pessoas está indo uma pastora, e a missão maior ali é a pregação do Evangelho, através de ajudar os refugiados da Síria e do Iraque. Eles estarão também pregando o Evangelho. O dinheiro arrecadado, várias igrejas auxiliaram, essa igreja aqui auxiliou, graças a Deus, e vai ser comprado em remédios, comprado material escolar, comprados também alguns brinquedos, para poder se aproximar mais das crianças sírias, iraquianas que estão ali. E pedindo a Deus que a mensagem, a semente, fique plantada no coração dessas pessoas. E ore por eles, porque eu percebi essa semana que eles estão em oração, estão em consagração, mas estão tensos. Percebi isso e deixa a gente também tenso também. Mas a gente tem que confiar realmente que é Deus quem nos guarda, é Deus quem nos protege. Nós acabamos de ler isso na palavra de Deus. E é essa certeza que tem que estar no nosso coração. Nós vamos falar um pouquinho, queridos, de vivendo além das aparências. E a proposta de trazermos esse assunto é fazer uma reflexão de como está a nossa vida com Deus. Nós vivemos tempos difíceis, um mundo muito conturbado, muito complicado também, né? Porque nós somos tentados a todo instante, querido, e de uma forma muito sutil, nos distanciando do Senhor. A gente percebe
nós já estamos longe às vezes, mesmo frequentando a igreja, mesmo participando dos cultos, dos trabalhos, às vezes nós estamos longe da vontade do Senhor. O mundo passa por transformações assim, grandes e rápidas, e vez ou outra nós somos surpreendidos assim por alguma notícia, alguma novidade que cria assim até, num primeiro momento, um impacto muito forte na nossa vida. E ficamos até atordoados. Depois nós vamos nos acostumando com aquelas ideias. E sem querer, nós vamos nos acostumando e pegando a forma do mundo. Nós temos sofrido os problemas na área moral, nós temos sofrido na área social, na área política, né? Temos acompanhado e visto isso, na área religiosa. E é tanta violência, é tanta mentira, é tanto engano, é tanto medo. É um mundo assim complicado, difícil às vezes, que são princípios aplicados totalmente fora da palavra de Deus. E é recebido com normalidade no mundo. E a impressão que temos aqui, pela palavra de Deus, eu vejo o pastor de vez em quando falar isso aqui, não vai melhorar, né, pastor? Parece que a coisa está indo de mal a pior. O mundo vai ele vai caminhando para uma destruição. Mas a gente tem que estar preparado para tudo aquilo que vem por aí. Nesse texto que nós lemos de João, ele traz como nós falamos aqui, essa convicção, essa certeza de quem somos nós e o que Deus espera de nós. Eu peguei um trecho aqui de um monge que viveu no século XIV, Tomás de Kempis, e olha que ele escreveu 5, 6 séculos atrás. Ele escreveu assim, olha: há muitas pessoas hoje em dia que amam o reino celestial de Jesus, porém muito poucas que carregam a sua cruz. Muitas pessoas anseiam por conforto, mas poucas que suportam o sofrimento. Longa é a fila das pessoas que compartilham do banquete do Senhor, porém curta é a fila dos que compartilham do seu jejum. Todos desejam participar do seu júbilo, da sua alegria, mas somente uns poucos estão dispostos a sofrer por sua causa. Há muitos que seguem a Jesus até o partir do pão, poucos o fazem até o momento de beber o cálice do sofrimento. Muitos que enaltecem os seus milagres, poucos que o seguem na indignidade da sua cruz. Isso foi escrito, querido, olha, 5, 6 séculos atrás. Tem um relato na palavra de Deus, que está registrado no livro do 2 Reis 22 e 2 Crônicas 34, que nos mostra assim com muita clareza o perigo de viver um evangelho apenas na aparência. E é isso que eu quero passar para os irmãos e a gente refletir sobre isso. Nós vamos ver nesse texto os reis de Judá. Judá era o reino do sul. Judá era um reino menor. Existia o reino do norte, com 10 tribos, e o reino do sul apenas com 2 tribos. É um reino menorzinho. Mas era o reino onde, da linhagem de Davi, viria o Salvador, Jesus Cristo. Era dali. E eu quero falar da história ali,
de um rei. Eu queria que os irmãos prestassem atenção, para os irmãos perceberem aqui, como ele dá uma clareza muito forte para nós, do que é viver, às vezes, apenas na aparência, né? Você vai encontrar o rei Manassés. Esse homem, ele governou 55 anos o reino de Judá. E ele é filho daquele rei que ficou doente, que Isaías foi lá, mandou ele arrumar a casa dele, porque a vida dele chegou no fim. Ele virou para o canto da parede, orou, e Deus deu mais 15 anos no Ezequias. E Manassés era filho dele. Só que Manassés foi assim, um rei terrível. Foi talvez um dos piores que houve ali em Judá. Um homem profano, um homem pagão, um homem que não tinha nem um pouco de escrúpulo naquilo que ele fazia. Ele fazia coisas terríveis. As orgias, a blasfêmia. E ele levou o povo de Judá a pecar de forma terrível. Esse homem morre, o seu filho Amon se torna rei, e é igualzinho o pai, só que só governa 2 anos. Mas a nação de Judá estava assim de uma forma terrível. Quando Amon morre, o filho dele, um menino de 8 anos, chamado Josias, ele se torna rei. E começa aqui, querido, uma história assim fantástica. Deus usa esse menino, muito inocente agora, para trazer vida para aquela nação. Josias, filho de Amon, que era terrível, neto de Manassés, que era pior ainda. Mas é nesse menino aqui que Deus começa a fazer uma obra na nação de Judá ali. E é interessante porque a gente não encontra na Bíblia qual o referencial dele, qual o referencial desse garoto, dele ser usado por Deus para levar essa nação na presença do Senhor. Tem um escritor, Eugene Peterson, ele fala de uma coisa fantástica. Ele diz assim que é como você jogar asfalto sobre a terra, e com o passar do tempo esse asfalto racha, cria aquelas fissuras grandes assim, e ali começa a brotar novamente a grama, a flor, a erva começa a aparecer novamente. E ele compara então Josias dessa forma aqui. Manassés, o avô, cobriu a terra com esse asfalto de podridão, de depravação, e aquilo não conseguiu sufocar aquilo que era santo. Embora tampou tudo aquilo ali, com tanta coisa ruim, mas parece que Josias é um desses brotos que surgiu ali, e começa a trazer essa esperança agora. Agora Josias vai levar novamente Judá à presença do Senhor. E ele escolhe, querido, ele escolhe começar pelo templo. É uma escolha dele. Eu vou começar a restaurar a nação e vou começar pelo culto. E alguém escreveu uma frase, eu anotei aqui, e é interessante essa frase aqui, que ela diz assim, olha: a vida das pessoas tem a mesma qualidade da adoração que praticam. O tipo de culto define o tipo de vida. Se o culto for corrupto, a vida será corrupta. Eu acho que ele sabia disso. E sabendo disso, esse garoto aqui, esse menino, esse rei jovem, começa então uma restauração a partir do templo do Senhor. Depois vocês leem isso aqui, que é uma história muito bonita, está registrado em 2 Reis ali no capítulo 22,
Crônica 34, segundo Crônicas também, tem história desse menino aqui. Durante a limpeza ali, querido, no templo, durante a restauração ali, o sacerdote, chamava Uquias, ele encontra um livro. E ele pega esse livro, é um livro muito antigo, e ele leva na presença do rei Josias. E ele lê para o rei ali. E a leitura daquele livro, queridos, ele cria assim um impacto tão grande na vida daquele jovem, na vida do rei ali, porque até ali ele estava fazendo uma restauração sem ter nenhum referencial. Ele não aprendeu com o pai, ele não aprendeu com o avô. Qual era o referencial moral dele? Mas agora, diante daquele livro, da leitura daquele livro, ele encontra ali assim um documento maravilhoso, poderoso. Ele vai entender ali o amor de Deus. Ele vai entender naquele livro ali sobre tudo aquilo que o culto representa na presença de Deus. Aquele livro não era outro a não ser a lei do Senhor, aquele escrito por Moisés. Alguns historiadores arriscam dizer que era o livro de Deuteronômio. É aquilo que foi lido para ele ali. Olha para os irmãos terem uma ideia. O livro de Deuteronômio cria naquele jovem assim, cria um impacto na vida dele, na mente dele, no coração dele. Dele entender através desse livro. Você vê como a Bíblia é poderosa, querido. Às vezes nós pegamos alguns textos, né, Salmos, Evangelho, e a gente não imagina que um livro lá do Pentateuco, ele vai criar esse impacto na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração. E ele cria isso na vida desse jovem aqui. Ele consegue ver ali o amor de Deus. Ele consegue entender ali como deve ser o culto dirigido a Deus. Então aquele livro vem como um raio sobre aquele jovem, sobre aquele rei, na consciência dele, na mente dele. E a reação dele é muito rápida. Ele percebe aquilo ali, e ele começa então, ele tira aquele culto pagão, que já fazia muitos anos ali. Existiam aquelas prostitutas costuais que estavam ali no templo. Ele retira tudo, limpa tudo aquilo ali. O seu avô trazia feiticeiros para participar daqueles cultos. Ele tira isso também, diz a palavra de Deus. Então aquele círculo religioso ali, aquela coisa ruim ali, ele acaba com aquilo ali. A religião, para eles, queridos, era uma busca apenas do sobrenatural, para que pudesse realizar os seus desejos. Religião é para que você pudesse ir bem no seu emprego, no seu poder econômico. Religião era assim, olha, eu preciso ter uma boa colheita. Religião é assim, eu preciso viver bem, eu preciso ter algumas vantagens. Era isso para eles, religião era isso aqui. E muita gente hoje também pensa em religião somente nisso. Talvez Deus nos permite falar dessas coisas, queridos, para que a gente possa entender, assim como Josias, o que era o culto ao Senhor, o que é? O que Deus espera de nós? Josias, ele faz questão aqui de que o culto a Deus, ela seja centralizada nele, em Deus. O nosso culto é centralizado no nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o centro do nosso culto. Não pode ser diferente. E era isso que ele procurava ali.
Religião é local de aprender. Religião é lugar de ter disciplina, para que a gente possa viver uma vida de integridade, diferente do mundo. O mundo vai de mal a pior. Os princípios pregados no mundo é contra a palavra de Deus. Mas é na religião que a gente vai aprendendo, vai compreendendo o amor de Deus e de que forma nós podemos corresponder ao amor de Deus. Agora preste atenção, queridos. Olha que interessante. O profeta Jeremias, ele é desse tempo aqui. O profeta Jeremias, ele vive esse período aqui de tempo. E aqui no seu livro, Jeremias 7, do versículo 1 ao 4, Jeremias diz uma palavra interessante. Ele está acompanhando a reforma, ele está acompanhando a boa vontade do rei Josias, mas ele vai perceber, queridos, que a reforma está acontecendo somente no exterior e não no interior da pessoa. Ele vai perceber que a reforma é muito superficial. Olha o que ele fala aqui, ó. A palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra, e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, e que entrai por essas portas para adorares ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar nesse lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Essa palavra aqui, todos esperavam que Jeremias, o profeta, ficasse ali na porta do templo e elogiasse aquela reforma. Era uma reforma importante, era uma reforma necessária, mas Jeremias está ali na porta, ali, e o pessoal esperando que ele elogiasse aquela reforma ali, mas não ouviram isso do profeta. As pessoas com alegria gritavam ali: templo do Senhor, templo do Senhor. E o profeta dizia assim: não fica confiando em palavras falsas. O povo está no lugar certo, mas está restando chavões religiosos, pensando que tudo está bem. Quantas vezes, querido, o crente vai aprendendo alguns chavões, e ele usa aquilo o tempo todo, mas ele não conhece a palavra de Deus. Ele não medita na palavra de Deus. Ele não se aprofunda na vontade do Senhor. A reforma é necessária, mas a reforma não é suficiente para nos dar segurança. Religião, querido, não é formalidade. Religião, ela tem a ver com vida, sabe? Com mudança. Nós cantamos aqui o metanoia, essa transformação, essa mudança. Religião tem a ver com amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Religião tem a ver com uma transformação de mente, de pensamentos, de vontade. Religião vai mais fundo isso aqui. Religião tem a ver com misericórdia,
com obediência. Religião tem a ver com pessoas revestidas, dotadas assim de uma fé apaixonada por Jesus. Nós temos que parar, queridos, em alguns momentos e pensar como que está a minha vida com Jesus. Como que é a minha fé por Jesus. Você anda abraçadinho com Jesus. É muito bom, é muito importante esse momento nosso aqui, porque esse momento nosso aqui, ele traz como se fosse um combustível na nossa vida, para que a gente possa enfrentar depois uma semana, às vezes de luta, de trabalho, de dificuldade, mas não basta vir à igreja, cantar hinos, ouvir os sermões, não basta só isso. Isso não nos torna mais santos. O profeta fala, emendai os vossos caminhos. A igreja está sendo o templo reformado, o culto ao Senhor, mas ele fala assim agora para você, para a sua vida, emenda os seus caminhos, as vossas obras. Pensa na sua vida, no seu dia a dia. Às vezes a prática religiosa é impecável, e a gente faz e sabe fazer, mas como está o comportamento diário, queridos? Será que ele não está corrompido? No dia a dia, lá em casa, com a família, no trabalho, como que é? Jesus fala assim, vós sois a luz do mundo. Estamos brilhando lá, estamos sendo diferentes do mundo. Foi ministrado hoje aqui, nós não somos do mundo, nós somos filhos do Deus Altíssimo. Nós somos diferentes deles. Temos uma palavra para eles, de esperança. Temos uma palavra de vida, mas não vivemos como eles. Vir à igreja toda semana e cantar, se alegrar. Às vezes, queridos, isso é mais fácil do que manter uma comunhão semanal com o Senhor, diária. Uma comunhão através da meditação da palavra de Deus, uma comunhão através da oração. O mundo está vivendo esse caos. Se você olhar pelo lado espiritual, você vai enxergar isso. E nós precisamos tomar o cuidado de não colocarmos apenas uma fachada de santidade na nossa vida. Mas pensar assim, eu quero mais que isso. Eu quero mais, eu preciso de mais. Eu preciso tomar cuidado para não ser motivado apenas pelas bênçãos do Senhor. Não, queridos. Se Ele dá, e Ele é maravilhoso, glória a Deus por isso. Mas a gente canta, se Ele não dá, Ele continua sendo Deus, não é? Nós precisamos ter, assim, cuidado, para não viver apenas preocupado com a aparência, mas pensar no nosso interior. O rei Josias, ele fez uma reforma na nação, assim, de bom coração, com uma boa intenção, uma reforma que impressionou as pessoas, ao ponto deles pensarem que aquilo fosse suficiente. Foi muito importante, foi necessário. E as pessoas pensaram, só isso aqui já é suficiente. Mas Jeremias falou, não, não é suficiente. Foi bom, foi importante. A gente não pode viver só dessa aparência. A reforma de Josias foi como um casamento. Pensa numa cerimônia de casamento, queridos. Josias pensou na cerimônia. Vamos fazer uma coisa bonita.
boa e necessária. Tirar os deuses pagãos, tirar aquelas prostitutas dali, tirar aqueles feiticeiros dali, derrubar aqueles altares ali. Ele fez, ele preparou isso. Josias fez a cerimônia. Mas Jeremias não falou da cerimônia. Jeremias falou do casamento, que é para a vida toda. Cerimônia passa. Cerimônia em alguns momentos. Acabou, terminou. No outro dia começa o casamento. Aí você vai 1 ano, 10 anos, 20 anos, 43 anos eu estou com a Delsa. Casamento é longo, queridos. Jeremias pensou nisso. O mundo passa por transformações muito rápidas. E a maioria dessas transformações vai contra os princípios da palavra de Deus. Aí vem o apóstolo João. E ele nos mostra assim, coisas que nós devemos ter certeza, convicção. Vivendo nesse mundo, frequentando a igreja, participando dos cultos, mas entendendo, queridos, que vai muito mais do que esse momento aqui. Daqui a pouco nós vamos para os nossos lares. Daqui a pouco o domingo chega, a segunda chega. Como vai ser a nossa vida na presença do Senhor? E mesmo nesse mundo conturbado, Ele nos dá a segurança de primeiro, queridos, seja na igreja, ou seja fora aqui da igreja, do templo do Senhor, seja lá na tua casa, seja no seu trabalho, seja na tua escola, seja pelos caminhos, pelo comércio, aonde você passar, Jesus é quem te guarda, Jesus está com você. Ele diz, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está em pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege. E o maligno, mesmo ele querendo te atingir, ele não vai, porque Jesus é o guarda fiel do seu povo. Jesus está com você. Então pensa bem assim, durante a semana, na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver ali, não importa, querido. Você não vive, diz o apóstolo aqui, essa vida, essa prática do pecado, e mesmo que o inimigo lance a sua seta contra você, Jesus está com você, queridos. Jesus está com você. Ele te protege, Ele te guarda. Quando você vive o verdadeiro evangelho, ele não é apenas de aparência. Você tem essa certeza, essa convicção que o Senhor é o teu guarda. Ele diz também que nós somos diferentes do mundo. Nós não somos igual ao mundo. Não importa se estamos no templo ou fora do templo. Não importa se estamos na igreja ou fora da igreja lá. Se eu estou lá no meu trabalho, se eu estou lá na minha escola, se eu estou lá com a minha vizinhança. Não importa. Você é diferente do mundo. Ele fala assim, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Nós somos de Deus, nós estamos debaixo do poder de Deus, querido, na nossa vida. Quando você está lá na sua casa, trabalhando, fazendo a comida, lá no seu escritório, lá na sua fábrica, lá no seu serviço, entenda, o poder de Deus está sobre você. Ele cuida de você. E você pode fechar seus olhos e glorificar o nome dEle, estar lá falando com Ele. Que coisa maravilhosa. Aonde você estiver ali, você não é um ser qualquer. Você é filho dEle, filho do Deus Altíssimo. Se valorize nisso, queridos. Se valorize nisso. Não fique apenas satisfeito com o que você ouviu aqui, ou passou alguns momentos aqui. O culto na sua vida, ele continua. Aqui no templo, lá na sua casa, lá no seu trabalho. A sua vida é um culto a Deus. É todos os momentos que você está com Deus. E ele continua dizendo assim, olha. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Sabe, queridos, aquele Deus que nós servimos,
Não é um Deus de mentira, um Deus falso. O Deus que você serve é um Deus verdadeiro, sabe? Ele diz aqui, olha, Ele nos dá esse entendimento, Ele trabalha na nossa mente e no nosso coração. Então, quem é o verdadeiro Deus? E hoje nós podemos desfrutar dessa comunhão, diz o texto bíblico, com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo. Nós temos uma comunhão gostosa com eles. Esse é o verdadeiro Deus. E essa certeza de vida eterna. É tempo, queridos, de nós repudiarmos tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Olhar para as nossas vidas, olhar para os nossos modos de viver, nosso dia a dia. Será que estamos cultuando ao Senhor? Vamos fazer como fez o rei Josias. Vamos reformar o templo do Senhor, a nossa vida. Vamos tirar aquilo que são deuses estranhos que às vezes estão dentro de nós, na nossa vida, no nosso lar, no nosso proceder, nas nossas atitudes, mas não limpar tudo isso, mas sem ignorar o nosso relacionamento com Jesus no nosso dia a dia. Seja lá na família, seja no trabalho, aonde você estiver, que a palavra de Deus, ela seja o referencial maior na sua vida. Pegue nela, se apegue nela. Andar com Deus é andar essa vida de justiça. É como Josias, né? Ele viu aqui o amor de Deus. Andar com Ele é desfrutar desse amor dEle. Não importa as circunstâncias, você se sente amado. Abrace os caminhos do Senhor. Fala assim, eu quero andar segundo a vontade do Senhor, no caminho do Senhor. Vamos desfrutar das bênçãos dEle, porque Deus é maravilhoso. E Ele estende a tua mão sobre nós. Mas vamos ter um viver equilibrado. Vamos sair daqui a pouquinho. Vamos para os nossos lares. Vamos para as nossas vidas. Nosso cotidiano, nosso dia a dia. Mas Cristo continua sendo glorificado nas nossas vidas. E vamos continuar felizes na presença do Senhor. Feche teus olhos, queridos. Curva a sua fronte. Senhor, meu Deus. Estamos falando do perigo de nós vivermos apenas, ó Pai, na aparência. Temos estado aqui, esse é um momento de ajuntamento, isso é feito em torno do nome de Jesus Cristo. Eu te louvo e te agradeço por isso. Mas o que o Senhor tem vai muito mais além disso, Pai. É o nosso viver diário. Que o teu nome seja glorificado na vida de cada servo teu aqui, Pai Santo. Que cada um tenha essa convicção muito forte na sua vida, Pai. O Senhor está guardando, o Senhor está protegendo. Nós pertencemos a Ti, Senhor. Somos Teu, ó Pai. Aqui está a Tua família, Senhor. Teus filhos. E nós confiamos em Ti, Senhor. Porque o Senhor é o Deus verdadeiro. E é o único, Senhor. E nos dá uma promessa tão gloriosa, Pai. Que é a promessa da vida eterna. Que esteja muito firmado nas nossas mentes. Em nome de Jesus.